Tudo bem com todas e todos vocês? Na última aula eu trabalhei com vocês, no último vídeo que eu subi, eu trabalhei com vocês a questão do Egito, antes Mesopotâmia. Então, o Egito, ele é um país hoje dos 54 países, 55 países da África. Ou seja, quando se fala África, infelizmente ainda vem à cabeça de muitos a noção de um continente extremamente empobrecido, doente, de uma certa forma destruído por guerras. E essas guerras, elas têm uma raiz tribal, uma raiz étnica, mas também é uma guerra, são guerras, não uma guerra, perdão, são guerras oriundas de uma ocupação europeia uma primeira leva de ocupação lá no final do século XV, início do XVI, ou seja, entre 1401 e 1600. Então, infelizmente, o que se tem de África na cabeça da maioria das pessoas é um continente de pessoas extremamente pobres e doentes, mas no fundo, a África não é só isso. Se vocês observarem no glossário que eu subi que eu subi no Moodle, vocês vão observar que a África é um continente gigantesco, ou seja, mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Você pega o Brasil, tem cerca de 8 milhões e 569 mil quilômetros quadrados. Mas então você pega o Brasil e tenta colocar na África. Ou seja, cabe inúmeros Brasis dentro do continente africano. Só o deserto do Saara, se vocês observarem lá, são 9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, maior que o Brasil. Então, a África é um continente que possui problemas? Sim, possui problemas. Possui pobreza? Sim, possui pobreza, mas se você observar lá, há riquezas minerais de todas as espécies, que vai desde ferro até urânio, que vai de ouro a prata, a metais preciosos, a uma diversidade pluviométrica significativa em alguns países, ou seja, chove-se mais em alguns locais da África do que no Brasil. Ou seja, tem locais na África que se chove mais de 3 mil milímetros de chuva, ou seja, é de se levar em consideração. Então, observar a África é pontuar que esse continente, de acordo com olhares antropológicos, esse continente ele tem na sua essência a formação dos primeiros núcleos humanos parecidos com o Homo sapiens, ou seja, a frase de que a África é o berço da humanidade, talvez ela não seja desprovida de conteúdo, ou seja, são 55 países, são quase 2.000 línguas, um número gigantesco de religiões que vão desde religiões de matriz cristã, de matriz islâmica, até como poderia dizer, religiões de perfil panteísta e animista, ou seja, animista, ânima, deuses da natureza, a palavra pan vem do grego, o deus da natureza. Então há uma diversidade imensa de religiões, de línguas, de culturas, há uma visão estereotipada da África que é oriunda do iluminismo europeu através da figura de um filósofo alemão chamado Hegel, o Hegel pontuava que a África era um continente sem história. Ou seja, se não tem escrita, não tem história. Claro que o Hegel, não diminuindo a qualidade do pensamento hegeliano,
Hegel é a base de muitos pensadores que nós temos até hoje no Ocidente. Mas não ter escrita não significa ser inculto. Não ter escrita não significa ser atrasado. Simplesmente é que as tradições africanas, em muitos locais da África, elas são orais, ou seja, os depositários desse conhecimento, desse saber, eles são chamados de griots. Os griots, eles são versados na arte da palavra. Então, os griots são verdadeiros artistas das palavras. Diz a lenda que um griot demora-se quase 60 anos para se formar. E um griot, dentro da história desse movimento, dessa estrutura de pessoas extremamente capacitadas, um griot, ele fala muito pouco durante muito tempo e ouve muito, ou seja, ele é depositário tanto artístico, cultural, quanto das raízes das pessoas, ou seja, um griot seria uma verdadeira biblioteca viva. Há uma lenda de que quando um griot morre, morre uma biblioteca. Então, diversidade cultural, desde línguas de matriz, inclusive não língua portuguesa, porque língua portuguesa se fala no Brasil, mas o português é falado em diversos locais da África: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, ou seja, fala-se português na África também. Então, são mais de 150 mil anos de história, ou seja, desde o homem primitivo até os dias de hoje. Então, a África, ela perpassa desde religiões cristãs até religiões islâmicas. Ela perpassa desde esses movimentos religiosos a condições de extrema produção de objetos e de minerais e de pedras preciosas, até situações de penúria terrível. Então, falar em África não significa só falar em pobreza, falar em miséria, mas falar em África também significa em se falar em riqueza, em riquezas rítmicas, ou seja, a música brasileira é uma música totalmente influenciada pela música africana. Então, se você pegar o samba, se você pegar músicas de matriz hoje ditas sertanejas, então essas músicas elas chegam até Portugal, até Espanha, oriundas através da chegada de povos de matriz islâmica que invadem o norte da África e acabam invadindo também Portugal e Espanha por volta do século V, VI, depois de Cristo, ou acho que eles chamam também de Era Comum. Então, a riqueza cultural africana, as possibilidades de, como poderia dizer, de comércio. Então a África ela sempre foi riquíssima em comércio. Esse comércio tanto feito por rios, quanto feito por caravanas que atravessavam e ainda atravessam o chamado deserto do Saara. Então, pontuar a África é pontuar riqueza, é pontuar diversidade, é pontuar uma cultura de uma gama de situações possíveis e imagináveis gigantescas. Então, uma história da África, ela infelizmente, nas aulas de história, elas são negligenciadas, inclusive nos cursos de história. O meu curso de história não havia, em momento nenhum, não houve uma disciplina chamada História da África. Então, o pouquinho que eu aprendi de África, agradeço a professora Valquíria Tenório, que é da área de Sociologia, agradeço a vídeos, a textos, a livros sobre História da África que me caíram às mãos. Eu sou um afrodescendente
oriundo de um modelo, infelizmente, etnocêntrico, eurocêntrico de se fazer história. Ou seja, uma história onde se valoriza muito Inglaterra, França, Portugal, Espanha, um pouco de Holanda, mas se negligencia muito a história de um continente chamado África, que é estereotipado, que é discriminado. Então, a África, ela é complexa, ela não é, eu não posso, e uma outra coisa que é importante se falar, não existe uma África, existem centenas de Áfricas. Então, os povos africanos, a riqueza cultural africana, as diferenças no mesmo território. Então, se você pega Moçambique, se não me falha a memória, existem 9 línguas oficiais em Moçambique. A principal é o português de Portugal, mas isso não significa que só exista português. Os documentos em Moçambique, se Moçambique quer negociar com o mundo, os documentos moçambicanos, angolanos, são em português de Portugal. Mas isso não significa que exista em Moçambique uma unidade. Então, algo que vocês devem ter estudado lá, vocês do primeiro ano do ensino médio e técnico, algo que vocês devem ter estudado é o chamado neocolonialismo, lá no 9º ano, mas o neocolonialismo ele veio com uma ideia de vamos homogeneizar um continente diverso, vamos homogeneizar uma África de matriz francesa, uma África de matriz holandesa, mas isso não significa que as Áfricas não sobreviveram aos processos de ocupação europeia do chamado continente africano. Então, a África ela traz consigo possibilidades, problematizações, olhares, ou seja, como exemplo, eu enquanto descendente de europeus e africanos, conheço a minha descendência europeia de certa forma, mas ignoro totalmente a minha descendência africana. Ou seja, quem veio de uma forma tão violenta como o tráfico negreiro propiciou, os navios negreiros, por indicação da professora Valquíria Tenório, ela me indicou um livro do professor Marcus Rediker, onde ele pontua o que foi a violência dos navios negreiros, ou seja, esses quase 350 anos de humilhação, esses quase 350 anos de ausência, ou seja, o negro africano que veio para o Brasil, ele foi obrigado a se adaptar a deuses e a religiosidade majoritariamente católica do Brasil, ou seja, os orixás africanos, Iemanjá é associada a Nossa Senhora. Então, deuses da guerra associados a deuses cristãos, ou seja, para o africano poder cultuar os seus deuses, ele foi obrigado a adotar a concepção cristã dominante no Brasil pelos séculos 16, 17, 18 e 19. Então, pensar a África, pessoal, é pensar essa possibilidade infindável de situações e possibilidades. Então, observar a África é observar a riqueza, é observar uma cultura pujante e não só uma situação de penúria, de pobreza e de desesperança. Então, dentro da perspectiva de uma análise rápida que esses vídeos eles nos proporcionam, então é isso. Pensa em África, pensa em um continente, mas pensa em África também pensando em Áfricas, ou seja, diversas possibilidades
étnicas, religiosas, sociais, culturais, políticas. Então, desde comida até uma riquíssima herança de linguística, ou seja, diversas palavras de origem africana. Inclusive, eu queria que vocês dessem uma pesquisada nessa possibilidade de algumas palavras de origem africana que nós usamos diariamente e nem nos damos conta disso. Então, dentro desse curto vídeo, eu queria que vocês observassem essa vasta gama de possibilidades e riquezas e situações positivas das quais as Áfricas em nós, elas possibilitam. Então, a África que existe em mim, ela grita, mas eu não consigo encontrar subsídios materiais para saber de onde vem a minha descendência, porque uma das grandes mazelas desses processos de colonização traumáticos é apagar a história do outro, é apagar a cultura do outro, é apagar a voz do outro, é apagar a língua do outro. Então, assim, que fique para vocês este recado, pesquisem, quero que vocês vão muito além dessa aula virtual que eu estou explanando aqui, eu quero de vocês, através de fóruns e chats, elementos que enriqueçam ainda mais o meu pequeno conhecimento, o meu parco conhecimento sobre as Áfricas e essas diásporas, essas saídas e essas chegadas de pessoas do continente africano para o Brasil. Tudo bem? Então, eu queria agradecer muito vocês. Continuem se esforçando, eu estou tentando ler o máximo que eu posso o material que vocês mandam. Fiquem tranquilos que eu vou ler o de cada um de vocês, mas essa produção em série de videoaulas e temas semana a semana, e são muitas aulas de diversas, como eu dou aula para várias turmas aí no IF, então assim, fica difícil mergulhar mais a fundo em elementos que enriqueçam e que enobreçam, que enobreçam esse continente espetacular e diverso chamado África. Muito obrigado a todos vocês e uma ótima semana.